Não é o forte que vai vencer, não é o cheio de si que vai vencer, não é o autossuficiente que vai vencer, mas é o fraco, é aquele que diz: Senhor, sem ti eu não consigo. Senhor, somente contigo, somente com a intercessão de Nossa Senhora, somente com a oração dos meus irmãos é que eu vou conseguir vencer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã. Nós, ao longo da nossa caminhada, somos tentados a abrir mão de algumas coisas que são imprescindíveis na vida do cristão. Uma delas é a experiência do retorno. Mesmo a gente tendo uma caminhada, indo à Santa Missa, à reunião de oração ou à reunião de nossa pastoral, não podemos jamais abrir mão da experiência do retorno ao Senhor. O orgulho muitas vezes vai fazendo que a gente se torne pessoas cheias de si. Nós podemos correr o risco de achar que agora não precisamos mais nos colocar como criancinhas diante do Senhor nosso Deus, ou nos colocarmos como alguém que é frágil, que é limitado e que precisa dizer: Senhor, eu pequei, eu errei. Senhor, eu preciso recomeçar. Senhor, o meu coração se encontra ferido. Então, muitas vezes, no nosso cotidiano, estamos acostumados a fazer as nossas atividades, a cumprir bem a nossa missão, e a gente vai perdendo aquele primeiro amor, como aquela comunidade de Laodiceia que se afastou do Senhor. Está lá em Apocalipse, que perdeu esse primeiro amor. Assim nós também corremos esse risco. E a experiência do retorno, ela deve ser constante para nós. Não termos medo ou vergonha ou orgulho, mas sempre recomeçar. Essa é a vida do cristão, é o caminhar, é o carregar a sua cruz sempre, cada dia, constantemente. Então, se você não está em uma caminhada de igreja, de grupo de oração, de pastoral, e se encontra diante do Senhor, você é convidado a fazer a experiência do retorno aos braços do Pai. Mas se você está numa caminhada constante, perseverando, assim como eu, somos convidados a nos voltar sempre aos braços do Pai, nos voltar sempre ao primeiro amor, ter um olhar atento às nossas fraquezas, limitações, um olhar atento muitas vezes às feridas que vão se acumulando dentro de nós. E quantas coisas vão nos ferindo ao longo da nossa vida. Talvez uma falta de compreensão, talvez uma falta de respeito de alguém ou da comunidade ou da própria família. Talvez uma decepção por algo que você esperava, por uma expectativa que você criou. E muitas vezes nós nos frustramos conosco mesmos, porque muitas vezes nós esperamos de nós, criamos uma expectativa e essa expectativa ela não é alcançada, ela acaba sendo como que frustrada. E assim a gente vai se ferindo e correndo o risco até de desanimar ou de achar que não vai ser possível a meta da santidade, a meta da vontade de Deus na nossa vida. Mas aí o Senhor quer nos ensinar o caminho da humildade. Pela humildade passa o recomeçar sempre. Então vamos ver o que nos diz a palavra de Deus em Lucas 15, 11. Disse ainda: um homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, ajuntando todos os seus haveres, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua e ali dissipou sua herança numa vida devassa.
e gastou tudo. Sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar privações. Foi então empregar-se com um dos homens daquela região, que o mandou para seus campos cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhas dava. E caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora procurar meu pai e dizer-lhe: pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Partiu então e foi ao encontro do pai. Ele estava ainda ao longe, quando seu pai viu, encheu-se de compaixão, correu e lançou-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então veja que o filho pródigo faz a experiência do retorno. E nós muitas vezes temos a dificuldade de fazer essa experiência porque muitas vezes temos aquela falsa impressão de que não nos distanciamos, de que estamos muito próximos, de que estamos em comunhão. E aí temos dificuldade de deixar o Espírito Santo nos mostrar como anda nosso coração, como anda a nossa vida espiritual. E aí entra um outro risco que é o de nos acostumarmos com pecados corriqueiros que a gente julga pequenos. E aí chega um momento que a gente parece que desiste de lutar contra esses pecados. A gente diz, esse é insignificante, não vou me preocupar com ele. E diante disso, o nosso coração também vai se ferindo por muitas coisas, algumas daquelas que eu falei logo no início. Quantas são as coisas que vão preenchendo o nosso coração, mas coisas ruins, coisas negativas. E muitas vezes nos tornamos pesados, amargos, tristes. E nesse período natalino, como se faz necessário deixarmos o menino Jesus cuidar dessa manjedoura que é o nosso coração. Agora, naquele tempo foi Maria, José, que foram ali preparando, principalmente José, porque Maria não estava em condição disso. Foi preparando um local para Jesus nascer. Mas agora é o próprio Jesus que vem a nós, Ele mesmo que vai cuidar da situação dessa manjedoura que está dentro de nós. Como se faz necessário ver muitas feridas que foram se acumulando dentro de nós e a gente foi deixando, fazendo de conta que elas não existiam, fazendo de conta que estava tudo bem, mas não. Elas muitas vezes estão aí ao causar tristeza, desânimo. Como é que eu estou comigo mesmo? Como é que você está consigo mesmo e com os outros? Estamos em paz, na plena concórdia? Deixa Jesus curar o teu coração. Vamos nos esvaziando de nós mesmos e fazendo a experiência do retorno. Como é maravilhoso, meu irmão, minha irmã. Como se faz necessário a gente se colocar pequeno. Dizer, eu sou frágil, eu sou necessitado. E o Senhor vai permitindo nós nos depararmos com as nossas fraquezas, misérias, limitações, para que a nossa alma não se perca pelo orgulho, para que a gente não se torne pessoa cheia de si, de dizer, eu me basto. Olha, São Paulo, quando ele pediu que o Senhor retirasse dele aquela fraqueza, o Senhor disse, a minha graça te basta, porque é na fraqueza que a minha força se manifesta. Então, talvez o Senhor esteja dizendo para nós de maneira muito particular e especial, a minha graça te basta. Aceita a tua fraqueza com humildade e luta contra os teus pecados. Luta sempre, sempre. Mas para isso é preciso fazer a experiência, meu irmão, minha irmã, do retorno.
de dizer: Senhor, reconheço que sou fraco e preciso da tua força e da tua graça. Meu irmão, minha irmã, nós só iremos vencer se reconhecermos que somos fracos e necessitados do Senhor. Não é o forte que vai vencer, não é o cheio de si que vai vencer, não é o autossuficiente que vai vencer, mas é o fraco, é aquele que diz: Senhor, sem ti eu não consigo. Senhor, somente contigo, somente com a intercessão de Nossa Senhora, somente com a oração dos meus irmãos é que eu vou conseguir vencer a fraqueza, vencer a carne, vencer a concupiscência, vencer essa luta dentro de mim. Somente, Senhor, com a tua graça, contigo é que eu vou deixar, que eu vou ter um coração curado, restaurado, uma vida saudável. O Senhor quer nos dar, meu irmão, minha irmã, essa vida saudável. Nesse tempo de advento, faz a experiência do retorno, como aquele filho pródigo. O pai já estava lá longe, com o olhar atento para dar um abraço. E Deus está com seu olhar atento a nós, a essa atitude. Ele está esperando de nós essa atitude de humildade, de dizer: eu preciso voltar. Eu preciso voltar à casa do Pai. Eu preciso voltar ao abraço do Pai. Eu até achei que estava na presença do Pai, mas agora me dou conta de como estou distante dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.